você. Igreja, início e fim em Jerusalém. Amém? Quando o Senhor soprou este título ao meu coração, logo fui entender este evangelho e por que não dizer os outros evangelhos que assim acompanham toda a trajetória, toda a história de um Senhor todo-poderoso, todo maravilhoso, a qual nós essa noite estamos adorando e dizendo com os nossos louvores: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele seja dada para todos sempre a glória. Toda a nossa vida e a nossa paz que temos, isso devemos a Ele. Por isso, porque dele mesmo Paulo disse: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória na igreja por intermédio de Cristo Jesus. Então, sempre quando entrarmos na igreja, aqui não há glória para o humano, não há glória para ninguém, apesar de que todos aqui fazem alguma coisa na igreja, quer você que toque, quer você que pregue, quer você que recolha uma oferta, quer você que seja usado por Deus. Nada disso é glória para você, mas a Ele sempre nós veneraremos glória. Amém? Aprenda sempre isso. Toda glória é para Jesus. Tudo o que você deve é para Ele, sempre para Ele. E quando eu leio Marcos, eu acho muito lindo essa passagem, porque para entendermos Marcos e sabermos do que se tratava, dizendo sobre João Batista, precisamos primeiramente, eu queria que você ficasse bem atento, você prestasse atenção nesta mensagem, desta noite. Eu quero vos falar neste momento sobre a cidade que será a base desta noite da mensagem, em que nós traremos de Marcos. João é aquele que vem anunciar lá no deserto, mas ele, influenciado por Deus, pelo Senhor, já era promessa, já Deus, o Senhor, já havia falado pelo profeta Isaías, mais precisamente no profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3, ele vem dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É o que vai repetir no versículo 3 de Marcos, capítulo 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Isaías estava proferindo, dizendo de um acontecimento que viria e por intermédio do Senhor, para que João Batista anunciasse a mensagem do Senhor, dizendo sobre um Cristo que viria, que não era João Batista, mas era o Cristo que viria e salvaria a eles. Então João Batista começa então a anunciar em um lugar chamado Jerusalém. Para que nós possamos entender a trajetória de João, precisamos entender que cidade é essa. O que nos revela Jerusalém? O que é que tem de tão importante na história de Jerusalém? Eu fui estudar e fui entender o que era que tinha em Jerusalém, o que é que tinha nessa cidade que era tão importante, o porquê que João Batista teria que pregar ali, o porquê que Jesus teria que passar o seu ministério também por Jerusalém. Jerusalém significa habitação da paz. Ou seja, a história de Jerusalém, ela é escrita há mais ou menos 5.000 anos atrás. Muito tempo antes de que nós possamos imaginar, muito tempo antes de que Jesus veio. Jerusalém, ela vai se iniciar com um povo chamado cananeus. Estes homens, ou este grupo chamado cananeus, eram umas tribos de árabes, semitas, que se instalaram ao leste do mar Mediterrâneo. Quando este povo se organiza, eles têm um povo, um subgrupo dentro dos cananeus chamados jebusitas, ou seja, aqueles que foram os criadores de um lugar chamado Jebus, ou seja, Jerusalém futuramente. Ali, quando eles criam este lugar chamado Jebus, ou futuramente Jerusalém, eles edificam um muro ao seu redor, tendo cerca de 30 torres e 7 portões, para que pudesse proteger a cidade de qualquer ataque inimigo. 2.000 anos depois, os filisteus que aparecem de Creta, estes homens chegam à terra de Canaã. Estes homens então se misturam com este povo dos cananeus, com essas tribos cananeias, e eles vão viver numa área sudeste ou sudoeste da Palestina, sobre a costa do mar Mediterrâneo. Estes cananeus, com a mistura que veio, ou a mesclagem que veio dos filisteus, os cananeus então vão habitar na terra de Canaã. Esta é uma terra que todos nós conhecemos, sabemos, ou que fim foi levado
de Israel até essa terra. Mas o povo dos filisteus preferiram ficar no lugar que hoje denomina-se a Palestina. Este lugar onde os cananeus ficavam era um lugar que era pontos de luta, era um lugar que era estratégico para a luta, era um lugar que eles ficavam, e geralmente no lugar que eles estavam, os cananeus, era de conflito. Aconteciam muitos conflitos com aquele povo. Então é por isso que você vai ver no início, lá quando se começa a falar sobre o povo de Israel, pelas batalhas que este povo passou, quantas e quantas coisas o povo de Israel vai passar. Mas para que nós possamos entender também da onde veio o povo de Israel, você sabe que em Gênesis, capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Abrão, da terra de Ur dos Caldeus. Deus, o Senhor, chama este homem um dia e diz no capítulo de número 12 de Gênesis: olha, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da onde você está vivendo, e vai para a terra que eu, o Senhor, te chamar. O Senhor estava chamando Abrão, e o destino de Abrão, ele veio da terra de Canaã, e aonde ele vai ficar é próximo ao Vale do Jordão. Este homem, então, se você for estudar a história, tinha uma mulher por nome de Sarai. Eles não tinham filhos, já eram avançados em idade. Quando o Senhor lhe promete um filho, Abrão, a Bíblia vem dizer que ele tinha 75 anos. O cumprimento da promessa vai ser 25 anos depois. Ou seja, quando ele tinha 100 anos de idade. Já pensou você? Esperar 25 anos para que uma coisa pudesse se cumprir. O nosso povo de hoje, pastor, é um povo imediatista, quer tudo no já. Se Deus promete uma coisa para alguém hoje, amanhã ele já quer que se cumpra. Calma, meu irmão, não é assim. Esperar é uma coisa que ninguém quer, mas é preciso. Todo homem que tem uma semente, e lá no campo ele põe essa semente, ele nunca vai voltar, ele vai pôr a semente agora e vai voltar daqui a pouco para ver como está a semente. Não, ele sabe que vai demorar, tem um processo. Então, se você está esperando receber um milagre, talvez você está esperando 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei se você está esperando há mais tempo do que Abrão, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus realizará um milagre na sua vida. Não importa quanto tempo passe, o importante é que vai acontecer um milagre na sua vida. Eu tenho certeza que vai acontecer. Você tem certeza disso? Que vai acontecer um milagre na sua vida? Então espere. Não é fácil esperar. Todos nós não gostamos de esperar. Quem é que gosta de ficar esperando o ônibus? Ninguém gosta de esperar o ônibus. A gente fica impaciente. Quem é que gosta de esperar o final do mês para receber o salário? A gente já quer receber logo. A gente não se aguenta. Eu tenho muita conta para pagar. É um desespero. A gente não gosta de esperar, mas temos que esperar. A vida da gente tem isso, temos que esperar. E não espera. Você está esperando tanto tempo, dizendo: Deus, eu não aguento mais esperar. Eu estou esperando há muito tempo já. Calma, o Senhor está movendo ao seu favor nesta noite. Quando nós falamos de Abraão, você vai entender que ele tinha uma ama ou uma mulher que estava na sua casa por nome de Agar. Essa, porém, teve um filho, porque Abraão não cria, muito menos Sara. Então ele disse: olha, usa de benevolência, ou para que a tua geração continue, use dessa mulher, se deite com Agar, para que continue o teu ministério. Mas Deus falou com ele que não era desta mulher chamada Agar que viria o milagre, viria de Sara, sua esposa. Ou como a gente é complicado, quando Deus fala uma coisa, a gente quer dar um jeitinho, quer ajudar Deus a fazer uma... Irmão, espera, tenha paciência. Deus, o Senhor, então, aproveita desta oportunidade de Abraão e tem-se um filho por nome de Ismael, que vai ser da descendência. Ismael vai gerar a descendência que hoje é os muçulmanos. Sara, porém, tem com 100 anos Abraão, tem Isaac, um filho. Aleluia. O filho que era Isaac. Então veja comigo, Isaac vai gerar a linhagem de um povo chamado judeus, ou seja, a linhagem dos judeus. Mais à frente, Isaac tem um filho por nome de Jacó. Jacó prefere então habitar numa terra chamada Arã. Jacó teve 12 filhos, que logo vai simbolizar a terra de Israel, estes 12 filhos. E desses 12 filhos ele tem um filho por nome de José. José, porém, casa-se com um filho, ou a filha do sumo sacerdote. Moisés foi aquele homem que logo após José ter passado e ter morrido, José, a geração deles ficou por ali, ficou uma semente no Egito. E vem então Moisés, um homem da casa de Levi, casa-se com uma mulher da casa de Levi.
Ora bem vista, em Êxodo capítulo 6 vai contar o nome destas pessoas. Quem era Joquebede e Anã? Tem um filho por nome de Moisés, que significa tirado das águas. Este filho, então, o Senhor chama. Quando um dia ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro, lá em Midian, o Senhor chama ele e diz para ele: olha, te faço uma promessa, mas primeiro tire a sandália de teus pés, porque aonde tu estás é santo, Moisés. Aqui neste lugar que você está pisando é santo, Moisés. Tire então as sandálias dos teus pés. E o Senhor lhe chama para que pudesse livrar o seu povo, que estava agora então crescendo, estava se desenvolvendo no Egito. Já era a providência de Deus para que o povo crescesse no Egito, para que o povo desenvolvesse no Egito, porque ali no Egito ainda às vezes teriam alguma coisa para comer, para desenvolver, para ficarem firmes, para que pudessem enfrentar o que eles enfrentaram lá na frente com Moisés. 40 anos de batalha. Sabe o que é você andar 40 anos? Se você for ver a arqueologia bíblica ou a geografia bíblica, você vai ver que eles deram volta no lugar por 40 anos, peregrinaram no mesmo lugar. Se você for olhar o roteiro que eles tomaram, 40 anos, meu irmão, andando no mesmo lugar, porque eram o que? Murmuradores, eram pessoas que murmuravam. Deus mandava o maná, Deus mandava água, Deus mandava codornizes e não estava bom. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer uma coisa: Deus está mandando o maná, Deus está mandando a codornize, Deus está mandando a água e para você não está bom. Deus está mandando uma vestimenta que não acaba, não se encurta, não se rasga. Deus está cuidando de você no calçado, na vestimenta, no alimento, e ainda você tem capacidade de olhar para o Senhor e dizer: Deus, o Senhor não faz nada por mim. Para com isso, para de ser reclamador, para de falar as coisas contra Deus. Deus cuida de você nos mínimos detalhes, meu irmão. Deus cuida da tua família nos mínimos detalhes. Tem gente que a boca dele ele empresta para o inimigo, só sabe reclamar: a minha família não presta, o meu esposo não presta, a minha mãe não presta, a minha família não presta. Para com isso, mude hoje a sua boca e diga: não, o Senhor é aquele que me abençoa com pão, com leite, com fermento. Isso é na minha vida. Pare de ser reclamador, pare de ser murmurador. O que Deus está cansado de ver gente murmurador, meu irmão. Tem gente que só sabe reclamar da vida, não sabe ser grato a Deus porque ele levantou hoje, não sabe ser grato a Deus porque ele foi para a empresa, não sabe ser grato a Deus pelo carro que ele tem, não sabe ser grato a Deus pela casa que ele tem, não sabe ser grato a Deus pela finança que ele tem. Ele sempre quer mais, nunca está bom. Pare com isso, meu irmão. Seja grato a Deus. Levante sua mão para o céu e diga: Deus, eu sou grato a ti, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelo que eu tenho. Não é muito, mas é o que o Senhor tem para mim. O povo era murmurador. O povo gostava de murmurar. E o crente é um problema. Gosta de murmurar, pastor. Gosta de reclamar. Tudo para ele não está bom. E Deus ainda tem paciência com nós, meu irmão. Já pensou se fosse nós no lugar de Deus? Será que nós tínhamos essa paciência toda, irmão César? Eu acho que não. Mas Deus tem uma paciência com o crente. E o difícil é lidar com o crente, meu irmão. Não é fácil, é complicado. O crente é muito tranquilo. O crente é muito tranquilo, meu irmão. É muito complicado, meu Deus do céu. Só sabe reclamar. Quando as coisas estão boas, tá bom. Mas quando começa a complicar, já chora que Deus, olha aí, olha o que está acontecendo. É um desespero. Mas Deus ainda tem paciência conosco. Ainda faz promessa para nós. Nós somos reclamadores, ainda Deus faz promessa dizendo: olha, nós vamos passar Canaã. Mas muitos ficaram para lá, muitos ficaram lá atrás. Logo após que passa Moisés, vem um homem chamado Josué. E Josué vai conquistar uma cidade cananeia por nome de Jericó. Ainda estamos falando da trajetória sobre a história de Jerusalém. Preste atenção. Josué vai então vencer uma batalha, e é muito conhecida da igreja esta batalha. Ele vence lá num lugar chamado Jericó, quando o Senhor manda ele dar as voltas, e você vai prestar atenção que vão dar 13 voltas, porque Deus, o Senhor manda eles darem uma volta a cada dia, e no 7º dia manda o Senhor dar mais eles todas as voltas para que se cumprisse. Então, se você for ser bom de matemática, 7 com 6, quanto que vai dar? 13 voltas eles deram para que se cumprisse um milagre na vida deles, para que fosse então tomada a cidade de Jericó. Era o primeiro milagre, eram as coisas que estavam acontecendo na mão de um menino chamado Josué, que estava ali observando, que estava acompanhando. Logo após toda esta trajetória de Josué e tudo que ele veio ensinar, veio o povo, os juízes, veio a época dos juízes, onde Israel era coordenado, era comandado por esses juízes. Mas vai aparecer um garoto, um menino, lá da casa de Jessé, o belemita, lá de Belém, oh, aleluia,
após isto, então agora Davi já coordenando, já cuidando, já sendo rei, Davi então agora institui Hebrom como a capital do lugar que ele estava dirigindo. Ele põe agora então Hebrom como a capital de Israel. Hebrom então vai ficar por cerca de 7 anos. Ela vai ficar como sendo a capital. Logo após esses 7 anos, então decide, já era coisa de Deus, decide então esse menino Davi, para que seja agora Jerusalém a capital de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Como é tremendo e lindo trabalhar em Deus. Você vê que quantas pessoas Deus pôs na trajetória para que se cumprisse o milagre na vida do povo de Israel, meu irmão. Quanta gente veio passando e cumprindo, porque Deus fez lá em Abraão, meu irmão. Então, se Deus fez uma promessa lá para o teu pai, vai atingir você também. Se Deus fez uma promessa para a sua avó, talvez ela não exista mais na terra, mas vai cumprir na sua vida ainda, meu irmão. Creia, porque Deus fez uma promessa para Abraão e nós estamos sendo abençoados por essa promessa ainda, meu irmão. Nós estamos sendo atingidos por essa promessa aqui, porque nós fazemos parte de tudo isso. Abraão recebeu essa promessa, agora vem se concretizar com Davi. Logo após Davi ser aquele que Deus falara através da boca de Samuel, dizendo que já havia encontrado alguém segundo o seu coração, Deus, o Senhor, então agora chama o filho, chamado Salomão. E Salomão foi sábio, porque Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu bens materiais. Salomão, ao invés disso, pede uma coisa que está faltando no nosso meio. Sabe o que é? Sabedoria. Tem crente que não tem sabedoria para nada, não tem sabedoria para administrar suas finanças, não tem sabedoria para administrar sua família, não tem sabedoria para administrar nada na sua vida. Ele não tem sabedoria para nada. Mas ele, Salomão, sabendo da responsabilidade e do trabalho que o seu pai Davi tinha feito, então ele pede: Deus, me dê sabedoria, porque experiência ainda eu não tenho, mas eu tenho que ter sabedoria do Senhor para lidar com este povo. Não é fácil, meu irmão. Já pensou você lidar com o povo de Israel do jeito que eles eram? Não era fácil, não era muito bom, não. Mas então Salomão pede uma coisa certa, ele dizer uma coisa para você, meu irmão: para de pedir riqueza. Tem gente que ele sonha que ele é ser rico. Meu irmão, não digo para você que não é pecado isso, mas que a tua cabeça não seja mantida só nisso, meu irmão. Peça sabedoria a Deus com o que você vai fazer daqui para frente. Peça sabedoria a Deus com o que você vai fazer com isso. Peça sabedoria a Deus com o que você vai fazer com as coisas. Tem gente que não tem sabedoria nem com o milagre que Deus dá na vida dele. Ele fica perdido, ele não sabe o que ele faz com o milagre. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: peça sabedoria a Deus para ser alguém que o Senhor possa dizer: não, ali vai alguém que eu posso contar, porque Deus está cansado, Deus está enojado de ver lugares e verem pessoas que não querem mais compromisso com Ele, não querem mais saber da oração, não querem mais saber de buscar. Mas enquanto o povo estava se corrompendo, sabe o que Salomão fez no capítulo de número 6 e 7? Salomão foi para a oração, segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 7, Salomão vai à oração. E agora então, com a construção do templo, ele não queria um templo bonito apenas para que alguém aplaudisse e dissesse: olha, que templo bonito, que coisa maravilhosa, que lugar belo para se estar, que lugar perfumado para nós ficar, que coisa mais linda, que bela estrutura, Salomão. Ele não queria isso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, diz que ele foi orar, e quando ele começou a orar, oh aleluia, desceu algo tremendo, desceu a presença do Espírito Santo ali, e dizendo que aquele lugar que eles estavam, as pessoas, os sacerdotes iriam entrar e não podiam entrar porque a glória tinha enchido o templo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: hoje o Espírito Santo está aqui para nos pegar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não adianta nós construirmos templos bonitos, não adianta nós explicarmos bonito, beleza, aí fazer chapinha, pentear o cabelinho e se arrumar todo perfumado e bonito. Se eu não tiver a presença de Deus, não vale nada. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, não vale nada. Mas o que vale a pena é eu estar bonito, mas cheio do Espírito. O que vale a pena é eu estar cheio do Espírito Santo. É isso que Salomão se importava. É isso que o Espírito Santo quer que você se importe hoje. O Espírito Santo quer que você dê importância a isso. Ele não quer que você dê importância ao cabelo da irmã, ao terno do irmão, ao sapato da fulana. Olha como é que está o terninho do irmão. De novo
sentindo a presença dele aqui, você está sentindo? Eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão. Salomão foi sábio ao pedir a presença do Espírito Santo. Tem gente que faz decisão, não pede a ajuda do Espírito Santo, aí se dá mal, aí a vida vai de mal a pior, porque o Espírito Santo tem que estar nas nossas decisões, tem que estar na nossa vida. Tudo tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver, não adianta. É barco furado no meio do mar. Mas quem tem o Espírito Santo, meu irmão, pode ir com tranquilidade, pode dormir tranquilo, porque a vitória vem. A vitória é certa na tua vida. Aleluia. Logo após a morte de Salomão, Salomão finda o seu trabalho na terra. Vai dizer a Bíblia que o reino foi dividido em dois. O reino de cá tinha 10 tribos, ou o reino do norte, que vai ser Israel, tinha 10 tribos, e a sua capital agora será Samaria. E o reino da Judeia terá 2 tribos, e a capital será Jerusalém. No ano 720 a.C., os assírios destruíram o reino do norte. Este reino, que agora então era de 10 tribos, foi destruído pelos assírios. No ano 800 a.C., os babilônios eram aqueles que coordenados eram pelo Nabucodonosor. Destruíram o templo de Salomão, acabaram com o templo de Salomão, destruíram. Isso no ano 800. No ano 838 a.C., Ciro vem conquistar o Império Babilônico. Aquele então que era coordenado por Nabucodonosor, agora perde para Ciro. E então Ciro, em 515 a.C., Ciro vai construir o segundo templo para que pudesse ser adorado a Deus. Em 63 a.C., um homem chamado Pompeu vai assumir Jerusalém. E com a ajuda dos romanos, agora que você vai entender o mistério, no ano 80 a.C., com a ajuda dos romanos, existira um homem por nome de Herodes, que este então agora vai ser o rei da Judéia. Eu disse para vocês que a Judéia fora dividida em 2 tribos e a sua capital era Jerusalém. Todos que têm um lugar que é uma capital, tem que ter alguém para que presida. Geralmente você vai perceber, Beto Richa tem o seu lugar aqui na capital. Então aonde Herodes ia ficar? Ia ficar na capital, que era da Judéia. E a capital da Judéia era onde? Jerusalém. Um homem que não era segundo o coração de Deus. Herodes vai assumir a Judéia no ano 4 a.C. Então, agora, no tempo de Herodes, o templo de Salomão já é reconstruído, mas vai ter uma coisa muito tremenda que vai entrar na mensagem de hoje. Quando Herodes, isto foi a história de Jerusalém. Presta atenção, resumidamente, para que nós não percamos tempo. Esta foi a história de Jerusalém, para que pudesse vir todo este povo, para que Herodes viesse assumir. No tempo de Herodes, quando Herodes assume então responsabilidade mediante ao povo, existia um rapaz, e a mensagem dele era uma mensagem muito gostosa, né? A mensagem dele era uma mensagem que eu queria ouvir todo dia, não é verdade? A mensagem deste homem que aparece lá no deserto pregando era uma mensagem muito boa, é a mensagem que nós queremos ouvir todo dia. Sabe qual era a mensagem dele? Arrependei-vos! Que mensagem boa, né, meu irmão? Aquela mensagem que o Senhor dá umas apertadas, né? Dá uma beliscada, dá uma ajeitada em nós, né? Endireita a gente. Essa era a mensagem desse homem chamado João Batista. Oh, aleluia! Sabe o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Presta atenção que essa mensagem é muito tremenda. Este João então vai ministrando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Diz ao historiador Flávio Joséfo que eles então, para que não ouvissem este homem chamado João Batista, eles trancavam o templo. Então, quando ouvissem falar que João Batista estava vindo, trancavam o templo porque não queriam ouvir. Tinham comichões no ouvido, não queriam ouvir a mensagem de João Batista, porque estavam em pecado, estavam errados, estavam imundos, estavam sujos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós somos a igreja de Deus, e Deus está levantando profetas assim como levantou João Batista, para que anuncie a verdade. E muitas igrejas estão fechando as portas, não querem ouvir mais a verdade, não querem ouvir mais a palavra, não querem conserto. Sabe que quando nós ouvimos a verdade, tem esse conserto. Agora, quando tem mensagem para massagear o ego, não tem conserto. É coisa boa, é maravilha, a gente vai embora feliz, mas vai continuando pecando, vai continuando na mesma coisa. Mas agora, quando tem uma mensagem de repreensão, uma
víbora. Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus. Quem nos ensinou a fugir daquilo que Deus nos chamou para ser mudado. Este então João tinha uma mensagem que não era muito fácil de pregar, meu irmão. Esta mensagem não era muito fácil de pregar, mas é necessária. Tem palavra que a gente não é muito fácil de pregar, mas é necessária, porque a igreja precisa. É disso, meu irmão. É largar os velhos costumes, sabe? Aquela vida encostada que a gente vai levando dentro da igreja. E sabe por que a gente está no meio do povo, em Israel de Deus, e a gente fala que é o Israel de Deus, estamos em Jerusalém guardado. Em Jerusalém precisa dessa palavra, precisa, porque lá está cheio de pessoas que precisam ouvir uma mensagem séria. João Batista significa graça, e Batista é aquele que batiza. Este homem, oh aleluia, filho de Zacarias, o sacerdote, e sua mãe Isabel. Zacarias, quando recebe a promessa, Zacarias então até mesmo duvida, e diz a Bíblia que ele ficou mudo, não falava, meu irmão. Eita, aleluia. Diga para o teu irmão, você não quer ficar mudo não, né? Você não quer ficar mudo não, né? Então começa a crer nas promessas de Deus, meu irmão. Começa a crer nas promessas de Deus, meu irmão. Tem gente que não crê mais na promessa de Deus. É por isso, meu irmão, não estranha não é que teu irmão não está na glória, é que teu irmão está mudinho. Deus tampou a boca dele para ele parar de falar menos, para ele parar de ficar reclamando e murmurando. E quando viu o milagre, ele podia abrir a boca e dizer: não murmuro mais contra Deus. Eu agora vou dizer que é verdade, que o milagre acontece, que Deus faz alguma coisa por mim. Zacarias não estava acreditando. E como tem gente que não acredita no milagre, irmão William, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu servo. Aleluia. O Senhor te chamou, jovem. E como está complicado, o Senhor está te chamando, mas parece que você não acredita mais. Diz a Deus: já foi um, já foi dois, já foi três, está aí todo mundo na minha frente. Calma, Deus está te guardando. Deus está te segurando igual fez com Davi. Passou todo mundo na frente, mas não era nenhum que ele estava chamando. Ele está chamando você, viu, jovem? Ele está te chamando, meu jovem. E ele vai arrumar uma oportunidade para você que você nem imagina. Você nem sonha, jovem. Você nem imagina que você vai parar nesse lugar e Deus vai te pôr lá, porque ele viu que você estava passando naquele lugar. Mas ele disse para você: ó, fique calmo, porque ele te escolheu, jovem, para você abrir tua boca e louvar. Não é para você ficar quietinho, não é para você ficar em silêncio, não, é para adorar a ele, é para abrir tua boca e exaltar, porque o que ele fez por você, você sabe, não era para nem estar nessa cadeirinha aí sentado, mas ele realizou o milagre porque ele te quer te usar nesse tempo. Pode passar quem for na tua frente, mas ele quer te usar. Você quer que Deus vai usar a William? Você quer? Eu estou sentindo Deus aqui. Eita, a mensagem de João Batista, que maravilha, né, meu irmão? Que coisa gloriosa. Depois que acontece o milagre, Zacarias então começa a falar. E o ministério de João Batista não é um ministério que nós vamos ver muito longo, mas é um ministério que você vai prestar atenção, que começou no deserto da Judeia. Mateus capítulo 3, versículo 1 vai dizer melhor isso. A mensagem dele nós já dizemos, mas a morte dele, meu irmão, foi porque ele falou a verdade. Ele estava dizendo lá para Herodes: ei, larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Você nem está tomando a mulher do teu irmão, rapaz. Você está em pecado, viu? E ele não queria ouvir, meu irmão. Segundo alguns historiadores, quando eles fechavam o templo, tinha uma parte que ela refrigerava, tinha uns tubos, e diz que refrigerava o templo para que, como eles estavam fechados e não queriam que João Batista estivesse ali, tinha essa parte, então eles fechavam, e tinha aquela parte para refrigerar. Diz que o João Batista ia com a boca lá e gritava: seu hipócrita, seu sujo! Gritava ali para que ele pudesse ouvir, meu irmão. Pensa, já pensou se Deus mandasse você fazer isso, meu irmão? Ir num prédio de alguém rico aí, ó, aqui do lado nosso aqui, e dizer: você está em pecado, você precisa mudar de vida, será que nós íamos? É sério, meu irmão, não é brincadeira não. Será que nós íamos? Será que você teria coragem de falar a verdade? Hã? Jesus está querendo gente assim, meu irmão. Mas você sabe qual que é o final de João Batista, né? Você já leu a Bíblia, né? Você sabe qual que é o final de João Batista, né? O final de João Batista foi numa bandejinha com a cabeça dele. Oh, meu Deus. Mas você vai ver lá, meu irmão. Abra a tua Bíblia que eu quero que você acompanhe comigo lá. O mistério é muito forte. Mateus capítulo 14. Logo em seguida, depois, olha ali, meu irmão. Aleluia. Mateus capítulo 14, eu quero que você acompanhe essa noite, para que você saia daqui cheio, é da palavra de Deus, não de conversa por aí, é da palavra. Nós vamos comer a palavra, entender da palavra e saciarmos da palavra. A Bíblia diz para que nós não sejamos levados por fábulas alguma, porque tem gente
igreja precisa da Bíblia. A igreja precisa desta verdade que tem que ser anunciada a tempo e fora de tempo. Aleluia. Mateus capítulo 14 vai dizer assim, olha só isso aqui, meu irmão. Por aquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. Ele disse a seus servos: este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderosos poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender a João e fizer acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Presta atenção aqui, meu irmão. Pois João lhe dissera: não tinha lícito possuí-la, queria matá-lo, mas temia o povo porque eu tinha como profeta. Festejando, porém, o dia natalício de Herodes, ou aniversário, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lá descesse e mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então chegaram, olha só isso aqui, os seus discípulos levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciados a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Se você for ver este texto, para não ficar muito longe, a Bíblia vai dizer que João agora então fora degolado pelo quê? Pela mensagem que ele dizia. Por aquilo que ele dizia, que alguém estava incomodado, alguém estava enfadado com aquela mensagem dele, não gostava de ouvir a verdade, não gostava de ouvir o que é certo. Então manda degolar João, manda degolar João. Talvez, meu irmão, eu fico imaginando Jesus, quando sabe dessa história que João foi degolado, fica triste. Mas sabe qual que é a mensagem de Jesus, meu irmão? Você vai ver na Bíblia qual que é a mensagem de Jesus. Quando Jesus pega, após a morte de João, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a anunciar o quê? Arrependei-vos. A mensagem de Jesus era completa, porque enquanto João Batista estava pregando, meu irmão, Jesus não houve se enterrar no meio. Que era bisbilhotar o ministério de João, não, ele esperou. João anunciou. A Bíblia diz que depois que João vai preso, então é que Jesus começa a dizer: arrependei-vos. A mensagem de Jesus não mudava, não, meu irmão. Tem gente pensando que Jesus, João Batista prega assim, mas Jesus não, Jesus é amor. Mas Jesus também gosta de pegar os crentes, meu irmão. Jesus gosta de endireitar a igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você que, meu irmão, eu estou cheio de Deus hoje, aleluia. Eu quero que você saiba que hoje cheio de Deus, meu irmão, cheio da palavra, para você não andar em qualquer conversa por aí, não, mas ouvir a mensagem de João Batista. É uma mensagem que é dura, meu irmão, mas é uma mensagem que muda a vida, é uma mensagem que transforma a vida. O que nós precisamos na nossa igreja não é mensagem que venha te alimentar, só que no momento que você venha, se alegre, se exploda na presença de Deus, e amanhã esteja arrebentado, triste, cabisbaixo. Não, a mensagem de Deus é que você viva ela como ela, aprenda dela, ande nela, viva ela. Oh, aleluia! Jesus então anuncia essa mensagem. Oh, aleluia! Mas agora você vai ver que Jesus passa por um problema, meu irmão. Pelo problema sério. Existiam pelo menos 3 classes que incomodavam Jesus no meio daquele povo. Os primeiros eram os saduceus. Os saduceus eram a nobreza, eram os sacerdotais nobres, eram aqueles que eram nobres. A Bíblia vem dizer deles, se eu fui estudar sobre os saduceus, diz que os saduceus eram aqueles que consideravam a palavra apenas ela escrita. Eles não consideravam como os fariseus, que por tradição oral ouvir, não era por escrita. Eles eram aqueles homens, segundo a história, os saduceus eram homens que negavam a ressurreição dos mortos, dos anjos e dos demônios. Eles não acreditavam nisso. E também acreditavam estes homens no livre-arbítrio. Ou seja, eles acreditavam que a pessoa tinha livre acesso a todas as coisas. Os fariseus eram aqueles que eram mais problemáticos, porque eram falsos, eram religiosos de aparência. Escute esse mistério aqui, meu irmão. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, vem dizer sobre a tradição oral. Aleluia! Sabe quem quer essa história aqui, meu irmão? Infelizmente, o que acontece é que nossa história não pode ser a partir
também é em Jerusalém. Sabe por quê? O início nosso foi em Jerusalém. A história nossa, porque inicia em Jesus, foi em Jerusalém. E você vai prestar atenção, meu irmão, que Jesus tinha problema com o saduceu e fariseu. O fariseu era aquele, meu irmão, que podia até mesmo andar com a Bíblia, podia andar ali com o estudo, com a Torá, mas eles não obedeciam. Era só aparência, era só alguém religioso. Eles diziam, meu Deus, isso aqui vai queimar. Deixa eu dizer para você, tem gente, meu irmão, que está igual fariseu na igreja, é religioso, vem na igreja para o pastor ver, vem na igreja porque, se eu não for, o que os irmãos vão dizer de mim? Então eu tenho que estar lá, mesmo que eu esteja morto, mesmo que eu não esteja mais na presença de Deus, mesmo que eu já esteja arrebentado pelo pecado, eu vou para a igreja só porque eu sou religioso, porque eu tenho que estar lá adorando ao meu Pai. Larga a mão disso, fariseu, larga a mão dessa conversa fiada, fariseu. Você tem que estar aqui, não é por religiosidade, mas é com sinceridade. O Pai está procurando, o Pai está procurando alguém que o adore em espírito e em verdade. Chega de ser os fariseus, meu irmão. Isso aqui está queimando lá em casa, queimou em mim. Sabe o que Deus falou para mim? Nós falamos em dons espirituais, nós falamos em cura, nós falamos em batismo com o Espírito Santo, não César. Mas nós não deu mais isso, mas nós somos fariseus. Nós se reunimos num culto como esse, nós estamos numa reunião como essa e não vemos alguém falar em mistério, nós não vemos alguém mais pular, chorar, levantar de pé e chorar, porque as lágrimas quentes descem ao rosto pela presença de Deus. Estamos nos tornando fariseu. Deixa eu dizer uma coisa para você, abandona isso hoje, abandona isso hoje. Jesus está cansado de lutar com o fariseu. E o interessante é que em Jerusalém tem fariseu. A nossa história é em Jerusalém. Nós temos que passar por Jerusalém. Não precisamos muitas vezes ficar aguentando os fariseus, mas eles estão sempre com nós. Jesus ia de todo lado, os fariseus acompanhavam ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que há muito tempo os fariseus é conhecedor, meu. Os fariseus conheciam muito, assim como os escribas. Se você for entender a história dos escribas, eu anotei aqui, os escribas eram aqueles que eram especialistas na lei, eram intérprete da lei de Moisés, eram aqueles que faziam cópias exatas da lei para o uso na sinagoga. Quando eles foram ler, eram os escribas que tinham passado para que eles pudessem acompanhar. Então pense, tinha um grau, eram estudados, eram pessoas diferentes, mas vazias do Espírito Santo, não queriam saber de Deus, tinham letra, mas o que adianta? Tem muita gente que tem muita letra, tem muita gente que conhece muito, meu irmão. Eu talvez não conheço tudo da minha vida, mas eu sei de uma coisa, eu tenho a presença de Deus, eu tenho o poder do Espírito Santo. Tem gente que sabe mais, e está enojado de tanto saber, está vomitando até mesmo sabedoria, mas não tem a presença de Deus. Mas quem tem a presença de Deus, meu Deus, quem tem a presença de Deus, ele não para, meu irmão. Ele sente a presença de Deus a todo momento, ele fica a presença de Deus, ele adora a Deus. Agora fariseu se encosta. Mas sabe o que Jesus vai dizer para eles? Sobe daqui, foge daqui, fariseu. Eu não quero você perto de mim não, fariseu. Você só vem andar atrás de mim querendo saber das coisas. Você é lei, você é mestre, e você não sabe disso. Meu irmão, já pensou, hein? Se eles tivessem tudo isso, tivesse a presença. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, para nós concluir. Sempre essas pessoas estão perto de nós. Sempre. E foram eles que levaram a cruz. E alguém fala, meu Deus, Jesus foi à cruz por causa deles. Não, foi pela promessa por nós. Foi por intermédio deles, mas por promessa do Pai para a salvação da tua vida. Essa é a maior vitória, meu irmão. Eu podia falar de tanta vitória na Bíblia aqui, vitória do fulano, vitória do ciclano, mas eu vou falar da vitória geral. A vitória geral é vir para o céu com você. Aleluia! Essa é a maior vitória, meu irmão. Que adianta eu ganhar vitória, vitória, vitória hoje, amanhã, depois, e eu desviar e perder o céu. A maior vitória fica firme na igreja, mesmo passando luta, mas saber que se a tormenta soar, nós vamos embora. Sabe para onde, meu irmão? Aqui eu concluo a mensagem dessa noite, para Nova Jerusalém. Sabe aonde está escrito? Oh, aleluia, eu estou sentindo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Aleluia, abre a sua Bíblia lá, meu irmão, para nós encerrar. Aleluia. Apocalipse capítulo 21. Oh, Rabaiassé.
existe. Olha o versículo 2, perdão. Isso aqui é para você dar um glória por uns 10 anos. Vi também a cidade santa, a nova. Santo, 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 santo é este nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Se coloque de pé. Essa é a maior vitória. Nós começamos em Jerusalém, meu irmão. A nossa história começou lá. Jesus começou por ali, meu irmão. Só que ele não parou ali. Vocês não querem ouvir? A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11. Jesus dizendo assim: veio para que, João dizendo assim, veio para que é seu, mas o seu, pastor, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. A partir de agora você não é, meu irmão, depois que você recebe Jesus, é a maior vitória. E agora você não é mais criatura, não. Andando por aí, bêbado, caído, jogado por aí, perdido nas traças, na droga, na prostituição, jogado por aí, sabe Deus por onde. Quando você encontra esse Jesus, agora ele vem dizer que você é filho. Meu Deus, filho de um Deus todo-poderoso como esse, meu. Que privilégio, hein? Que privilégio Deus falar conosco, né? Que privilégio nós ouvimos esse nosso Deus falar com a gente, meu irmão. Enquanto a gente está igual o fariseu, parecendo que ele está na igreja, mas ele não fala mais em língua, não ouve mais Deus falar, ele não ouve mais a palavra de Deus, ele não sente. Mas nessa noite Deus quer te encher, meu irmão. Deus quer acordar você, quer balançar a tua vida, quer sacudir essa tua vida para ver se ainda tem fruto. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar? Quero convidar você a vir aqui na frente. Você que faz tempo, meu irmão, que está igual o fariseu aí, meu irmão. Encostado, não fala mais em mistério com Deus, não sente mais a presença de Deus. Vem para a igreja, mas parece que a igreja perdeu o sentido. Não é que perdeu o sentido, é que você já perdeu a vontade de sentir a presença. Quem perde a vontade de sentir a presença de Deus, a igreja não tem mais graça, mas quem tem a presença de Deus, a igreja é cheia de graça, cheia de glória, cheia de unção, cheia de poder, cheia de graça. Você pode sentir a presença de Deus aí, meu irmão? Você pode dizer, mas Jesus, aqui na Jerusalém nós estamos passando dificuldade, Deus. Tem que enfrentar o saduceu, escriba, fariseu todo dia. Mas eu quero chegar na nova. É pra lá que eu quero ir, é pra Nova Jerusalém, onde não há dor, não há sofrimento. Lá ninguém vai crucificar ninguém. O único que nós vamos mandar para sempre. Vamos pisar na cabeça dele de Satanás. Esse sim, meu irmão, vai ser destruído para sempre. Mas eu e você, meu irmão, enquanto Satanás vai estar lá, recebendo o que merece, porque fez isso contra Deus, rejeitou o que você vai receber. Por isso que ele luta com tanta gente, meu irmão. Por isso que ele luta, meu irmão. Sabia isso? Por isso que ele lutou para te arrancar da igreja. Por isso que ele lutou com você para te matar. Por isso que o diabo luta todo dia contra a tua vida para te destruir, para arrumar alguma coisa para te arrancar da igreja. Mas Deus hoje está você por aqui e diz: não, vem cá, rapaz, é você que eu quero para minha obra, é você que eu quero usar. Não pense que você está escondidinho por aqui. E não estou dizendo hoje aqui assentado, mas nessa igreja escondidinho, ninguém vê. Calma, Deus hoje põe em você, puxa você, não, vem cá, é você que eu quero.